Certo, pessoal, muito bem. Então, bom dia a todos e todas, sejam bem-vindos a mais uma aulinha de Fenotra 2. A nossa aulinha já está sendo gravada, tá bom? Só para a ciência de todos. E muito bem, então vamos dar início a algumas informações antes da gente começar, né? Vamos comentar algumas coisas sobre a aula teórica que vocês viram, o que, que a gente vai fazer hoje. Pessoal, então, na nossa aula de hoje, nós vamos resolver problemas de aplicação da aula 2, que é aquela aula que estava na nossa primeira semana. Então, exercícios associados a mecanismos de transferência de calor, certo? Aí na semana que vem a gente resolve exercícios sobre balanço, né? Que são as videoaulas teóricas que tem lá na semana 2, lá no módulo, certo? Então, basicamente, pessoal, sobre a videoaula 2, sobre a aula de mecanismos de transferência de calor, então o objetivo era que vocês pudessem conhecer de maneira geral, né, os mecanismos de transferência de calor, condução, convecção e radiação. Então, são ideias gerais para que, do ponto de vista qualitativo, a gente seja capaz de reconhecer num problema qual é o mecanismo de transferência de calor, certo? E a partir dessa ideia qualitativa, reconhecendo fisicamente o nosso meio, interpretando como está o meio em que ocorre o transporte, aí vem as leis fundamentais, né? Que vocês estudaram na videoaula 2 também. Tá? Videoaula, a verdade, a gravação é a 1, né? Mas é referente à aula 2. Então, para condução de calor, vocês viram, então a gente visualizou um experimento, né? E que a gente encontrou as proporções. Então, para obter a lei que governa a condução de calor, a gente fez um experimento que avaliou, né, a energia que era transportada de um ambiente para outro devido a várias mudanças que a gente aplicando nesse experimento. E aí, com isso, nós definimos e obtivemos a lei de Fourier, que é a lei que governa a transferência de calor por condução, certo? Depois, nós estudamos a convecção e verificamos que a lei que governa, a lei fundamental que governa a convecção de calor, é a lei de resfriamento de Newton, que é um pouquinho mais simples, mas tem um coeficiente, né? Também de convecção, tem a diferença de temperatura associada. E aí a gente fez alguns comentários, né? Sobre o coeficiente convectivo de transferência de calor, lá mais para o final do nosso curso a gente vai estudar ele melhor, né? Aprofundar. Mas ele é o grande problema da convecção, né? Ele é muito difícil de obter do ponto de vista experimental. Por quê? Ele depende de muitas variáveis, tá? Ele depende da propriedade do fluido, se está escoando ou não, da velocidade, então das propriedades dos materiais, da velocidade, do tipo de escoamento, das condições da camada limite. Camada limite é um termo que, se você ainda não ouviu, guarde um pouquinho que a gente vai falar bastante dela mais lá para o final do curso, certo? Mas, enfim, a gente já tem condição inicialmente, para problemas mais simples, de calcular fluxo ou taxa de transferência de calor por convecção, certo? E depois, por último, veio o mecanismo de radiação, que é o único mecanismo de transferência de calor que ocorre no vácuo, né? Por isso que a gente tem o aquecimento da Terra pelo Sol, então, graças à radiação. E aí, a lei que governa o mecanismo de radiação, as taxas e fluxos de troca térmica por radiação, derivada da lei de Stefan Boltzmann, né?
a lei de Stefan Boltzmann, ela é definida para o corpo negro. O que é o corpo negro, para a gente relembrar? O corpo negro, ele tem a capacidade de absorver toda a energia que ele recebe e, ao mesmo tempo, emitir toda a energia que ele tem, tá? Então, ele é um absorvedor ideal e um emissor ideal, certo? Então, todas as outras superfícies, os outros corpos, quando a gente for estudar radiação, é como se a gente sempre fosse comparar qual é a diferença dessa superfície real com relação ao corpo negro, né? Por isso que existe aquele termo na lei de Stefan Boltzmann para superfícies reais, que é um epsilon, que é chamado emissividade. Então, dependendo, né, a emissividade do corpo negro, já que ele é um emissor ideal, a emissividade do corpo negro é 1. Então, por exemplo, a superfície da minha pele, quanto ela se afasta do corpo negro? Porque a minha pele não é capaz de emitir toda a radiação que ela tem, certo? Então, aí vai ter um número entre 0 e 1, que é a emissividade das superfícies, e aí multiplicado pela constante Stefan Boltzmann e vezes a diferença de temperatura da vizinhança, que é com quem as superfícies trocam calor, né? Por enquanto que a gente vai estudar, e a nossa pele, por exemplo, né? E uma superfície com esse ambiente, certo? Então, as 3 leis que governam os mecanismos de transporte a gente já conhece. Então, os exercícios que a gente vai resolver hoje são os exercícios e exemplos, né, que estão lá no slide da aula 2. São exercícios, pessoal, mais simples, tá? Ele não tem dificuldade de cálculo ainda, né? Porque a ideia é a gente saber como aplicar de forma correta as leis fundamentais. Porque, como a gente falou na aula passada, é preciso que a gente faça um procedimento desde esse início para resolver os problemas de transporte de energia. Porque depois, quando a gente já tiver mais variáveis nesse transporte, aí a gente já vai compreender esse procedimento de resolução de problemas. Então, gostaria que vocês resolvessem os problemas seguindo esse protocolo, esse procedimento que a gente vai fazer aqui, com todas as informações que eu vou trazer. Pessoal, referente à videoaula 2, alguém tem alguma dúvida? Gostaria de fazer alguma pergunta? Não? Ficou tudo entendido? Tudo claro, claríssimo? Então, tá bom, vamos resolver os nossos exercícios. Alguém já tentou resolver os exercícios da videoaula 2? Tem 3 exercícios, alguém já tentou resolver? Não? Ninguém teve curiosidade? Então, vamos lá, pessoal. É importante quando vocês assistirem às aulas e tentando, pelo menos, já trabalhar com os problemas, né? Mesmo que depois a gente vá trabalhar com eles em aula, mas para vocês já irem encontrando as dúvidas, certo? Então, vocês já estão vendo aí a tela do exercício, certo? Alguém só confere aí para mim se vocês já estão vendo a tela do exercício? Beleza. Muito bem, pessoal. Então, vamos começar com esse exemplo 1 da aula 2. E vamos começar, então, interpretando o enunciado. Eu vou sempre circular, grifar os dados que a gente tem, certo? Para ficar bem claro para a gente aqui, a hora que a gente for resolver, e saber sempre olhar a parte do exercício que está grifada. Então, se vocês quiserem acompanhar dessa forma, então os enunciados desses exercícios está lá nos slides da aula 2, tá? Então, vamos lá. As superfícies internas das paredes de um grande edifício são mantidas a 20 graus Celsius, enquanto a temperatura da superfície externa está menos 20 graus Celsius. Então, tá frio lá fora, né?
As paredes medem 25 centímetros de espessura e foram constituídas de tijolos com condutividade térmica de 0,6 quilocalorias por hora, metro grau Celsius. Olha bem essa unidade que depois a gente vai interpretar. Então, calcular a perda de calor para cada metro quadrado de superfície de parede por hora, certo? Então, vejam bem, eu já desenhei aqui embaixo a nossa parede, certo? Então, coloquei essa primeira parede T1 aqui, que é a superfície interna, certo? Então, eu vou colocar já aqui o meu dado, meu T1, tá lá, é a minha superfície interna, que está a 20 graus Celsius, certo? Então, perceba que aqui embaixo, pessoal, na minha parede, eu já coloquei o meu eixo coordenado X nessa direção, na direção da T1 para a T2, certo? Vou anotar aqui qual é o valor da T2, então a T2 é menos 20, certo? E por que eu coloquei o meu eixo X nessa direção? Professora, eu posso colocar na direção contrária, de T2 a T1? Pode, não tem problema, desde que você sempre respeite o seu eixo coordenado. Então, vejam bem, pessoal, a T1 está a 20 graus Celsius, a T2 está a menos 20. Qual é a direção da transferência de calor nesse caso? Com todos os comentários que a gente fez na aula passada, com a videoaula, qual é a direção do fluxo? T2 para T1, T1 para T2? De T1 para T2? T1 para T2. Perfeito, T1 para T2, porque a gente sabe, de acordo com a segunda lei da termodinâmica, que a energia é transferida do corpo mais quente para o corpo mais frio, da maior para a menor temperatura. Então, se eu for desenhar o meu fluxo de energia, o meu fluxo de energia está nesta direção. Então, como que nós vamos chamar fluxo de energia? É a letra Q, com essas duas linhas aqui que eu coloquei, e como está na direção X, eu coloquei um QX, certo? Então, taxa, nós vamos representar pela letra Q, e fluxo vai aparecer essas duas linhas, certo? Por que isso, pessoal? Lembra lá, taxa de calor, por exemplo, taxa de qualquer coisa, essa qualquer coisa por tempo, certo? Então, taxa de calor é calor por tempo, é energia por tempo. E fluxo? Fluxo de qualquer coisa, essa qualquer coisa por área por tempo, certo? Então, o fluxo é a taxa, certo? Dividido pela área. Então, a área é metro quadrado, centímetro quadrado, né? A dimensão é de comprimento ao quadrado. Então, por isso, ao quadrado, por isso que aparecem essas duas linhas aqui em cima, tá? Por isso que é usual a gente usar essa terminologia para taxa e para fluxo de calor, certo? Então, o que relaciona taxa com fluxo é a área, certo? Então, olha, vejam bem. Eu coloquei o meu eixo coordenado X na direção positiva do meu fluxo, certo? Se o fluxo de energia, a energia está indo de T1 para T2, então, ó, tá na direção positiva de X. Então, o que eu já posso esperar? Que meu fluxo de calor vai ser positivo, maior que zero, certo? E se eu tivesse colocado o eixo X aqui na direção contrária? Então, perceba que se fosse na direção contrária, o meu fluxo ia estar na direção
contrária de x, certo? Então, eu ia esperar que o sinal do meu fluxo ia ser menor que zero, portanto, ele teria que dar negativo, para a gente respeitar a segunda lei da termodinâmica. Certo, pessoal? Então, aqui é o meu x igual a zero e aqui é o meu x igual a L, né? Ou o meu ΔX, enfim, como queiram chamar. O meu ΔX é L menos zero, né? Certo, pessoal? Então, essas condições aqui não dá para a gente sair direto pegando a equação e botando um ΔX, um ΔT e resolvendo o nosso exercício de qualquer jeito, tá? A gente precisa fazer essa interpretação aqui, ok? Do sentido coordenado. Geralmente, a gente coloca o nosso eixo coordenado crescente na direção positiva do fluxo, mas isso não é uma regra. Se você quiser colocar na outra direção, fique atento ao sinal do fluxo. Entendido isso, pessoal? Sim, prof. Olha, então vamos colocar mais algumas informações que a gente tem. Então, a parede mede 25 centímetros. Então, eu posso dizer que aquele ΔX ou aquele meu L que eu escrevi ali é 25 centímetros. E que mais? Ele deu a condutividade térmica, que é o K minúsculo. Então, isso é um K minúsculo, que é 0,6 quilocalorias por hora. Opa, metro, né? Não centímetro. Metro, graus Celsius, certo? Deixa eu só escrever melhor. Não, deixa assim. Depois a gente já fala dessa unidade aqui. O metro, graus Celsius, certo? Essa é a nossa unidade da nossa condutividade térmica. Condutividade térmica é uma propriedade do material, certo? Então, como é uma parede de tijolo, ele está dizendo que esse tijolo que compõe essa parede apresenta essa propriedade de condutividade térmica nesse valor, certo? Então, vamos lá, pessoal. Para a gente iniciar o nosso problema, então a gente interpretou o enunciado, viu a direção do fluxo, colocou o nosso eixo coordenado, fez o desenho, retirou os dados que a gente precisa. E a próxima etapa ainda não é sair resolvendo. Nós vamos colocar as nossas hipóteses. Aqui que a gente já pode considerar desse problema como hipóteses, considerações simplificadoras. O que a gente já observa aqui? Certo? Primeira coisa, pessoal, é uma parede, né? Que está ali. Então, se é uma parede, qual o sistema coordenado que a gente vai resolver esse problema? Cartesiano, concordam? Então, eu já vou dizer ali que eu vou utilizar as coordenadas cartesianas, certo? Tem o fluxo na direção x, ali como a gente viu, então, ok. Segunda hipótese, pessoal. Então, em coordenadas cartesianas, eu posso ter fluxo de calor na direção x, y e z, certo? Se ele for tridimensional. Então, vejam bem que a gente só tem informações do valor da temperatura em uma única direção, na T1 e na T2, superfície interna e externa. Em outras direções, a gente não tem a informação da temperatura, então a gente não sabe se está variando ou não, né? Ele não deu condições da gente avaliar a variação da temperatura em outras direções. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai considerar que esse fluxo de energia, que a transferência de calor se dá de forma unidirecional, ou seja, em uma única dimensão. Como eu coloquei a coordenada x, na direção x apenas, e vamos desprezar a transferência de calor nas outras direções, certo? Então, como que eu escrevo isso nas hipóteses? Eu vou colocar que o fluxo é
unidirecional. Posso complementar aqui, como eu coloquei x, então unidirecional em x, certo? Eu estou desprezando a variação de fluxo de energia nas outras direções, ok? Lembrem, pessoal, que a qualquer momento, se vocês tiverem dúvida de interpretação de alguma hipótese, é só parar a aula e perguntar, certo? Que mais? A gente pode colocar mais uma hipótese aqui. Na verdade, tem mais alguma, mas pelo menos mais duas, tá? Regime estacionário, sim, nós vamos resolver para um problema estacionário, tá? Mas eu ainda não vou colocar a hipótese do regime estacionário aqui, Paulo, porque não tem nenhuma informação clara que nos permite considerar o regime estacionário, mas é uma hipótese. Eu posso vir aqui, claro, e dizer, eu vou resolver esse problema para regime estacionário. Certo? Então, eu vou até colocar aqui, ó. É uma hipótese. Certo? Professora, não tem nada que deixe isso claro, claríssimo no texto, né? Bom, ele diz só que tem a variação de temperatura com essa posição entre as paredes internas e externas. Então, só tem variação com X, ele não deixou nada claro que tem variação com o tempo. Então, tudo bem, vamos colocar essa hipótese de regime estacionário. Então, vamos para mais uma hipótese aqui. Pessoal, mecanismo de transferência de calor, certo? Então, vejam bem, aonde que a gente quer saber, quer calcular, o que a gente quer calcular? O que o problema está pedindo para a gente calcular? A gente nem expressou isso aqui ainda. Então, vejam bem, o que ele diz? Calcular a perda de calor para cada metro quadrado de superfície da parede por hora. Isso é taxa ou fluxo? Fluxo? É fluxo. Por quê? O que ele está pedindo para eu calcular? Tá, calcular a perda de calor. Então, envolve energia. Perda de calor, aonde está ocorrendo essa perda de calor? Então, a superfície 1, que a gente chamou de T1, está perdendo energia para a superfície 2, que está numa temperatura menor, certo? Então, vou ter uma queda de temperatura entre T1 e T2, certo? Então, vou calcular essa energia que está sendo perdida por cada metro quadrado. Então, a dimensão energia por metro quadrado por hora. Isso, energia, metro quadrado. Energia por metro quadrado por hora é fluxo, enquanto energia por hora é taxa, certo? Então, o que ele quer que a gente calcule? O fluxo de calor nessa direção X, que a gente já desenhou lá na nossa parede, certo? Então, pessoal, considerando que é uma parede e que a temperatura, a transferência ocorre dentro desta parede, entre T1 e T2, qual é o mecanismo de transferência de calor que a superfície 1 vai transferir a sua energia para a superfície 2? Com base lá na videoaula. Então, a parede é feita do quê? Tijolo. Certo? O tijolo está escoando? Tem movimento global? Tijolão sólido. Então, tem velocidade média. Está parado. Então, qual é o mecanismo de transferência de calor associado a um mecanismo molecular? Condução? Condução de calor, certo? Então, eventualmente, externamente, aqui nas minhas T1 e T2, eu posso ter um vento passando por aqui, enfim. Mas isso não faz parte do nosso domínio de cálculo ou volume de controle, porque o nosso fluxo de calor que nós estamos calculando
é dentro da parede, certo? Então, no nosso domínio, no nosso volume de controle, tá tudo paradinho, certo? É tijolo, é um sólido, tá parado, não tem escoamento, certo? Poderia ter radiação? Até poderia, mas eu não tenho informações para considerar a radiação térmica, não tenho emissividade da superfície, então eu vou desprezar a radiação, certo? E desprezar a convecção, que no nosso volume de controle não tem. Então, eu posso escrever a hipótese 4, desprezando a radiação e a convecção, ou considerando apenas a condução de calor. Certo? Significa que eu vou desprezar a radiação e a convecção. Beleza? E uma última hipótese que eu vou colocar aqui, pessoal, está associada a essa propriedade, condutividade térmica. Pessoal, o que nós vamos considerar? Que essa condutividade térmica do tijolo que compõe a parede, ela permanece constante, certo? Mesmo havendo um perfil de temperatura dentro dessa parede, né? Porque as superfícies estão com temperaturas diferentes. Eu vou dizer que a condutividade térmica do tijolo sofre variações muito pequenas ou desprezível, certo? Então, como que eu vou escrever isso? Vou considerar que as propriedades, estou simplificando, propriedades físicas são constantes, certo? Isso é fundamental para a gente para dizer que a nossa condutividade térmica é constante. Entendido essa parte também? Professora, a condutividade térmica pode variar conforme a gente vai resolvendo um problema? Pode, certo? Nós, aqui no nosso curso, nós não vamos considerar, pelo menos na condução, a gente não vai considerar esta variação da condutividade térmica, porque senão as nossas equações vão ficar bem complexas, e eu já vou mostrar para vocês o porquê, certo? Vamos lá. Então, depois que a gente descreveu as nossas hipóteses, fizemos as nossas simplificações, nós vamos resolver o problema. Então, já que a gente tem, pela hipótese 4, né, nós vamos considerar a condução de calor, então, por H4, hipótese 4, condução de calor, qual que é a lei que governa a condução de calor mesmo? A lei fundamental? Lei de Fourier, certo? Guardem esse nome, lei de Fourier, condução, lei de Fourier, certo? Então, como que é escrita a lei de Fourier em termos de fluxo? Então, lembra, a lei de Fourier, a lei de resfriamento de Newton, a lei de Stephen Boltzmann, eu posso escrever ela em termos de taxa ou de fluxo. É só relacionar com a área, certo? Então, como a gente vai calcular fluxo, eu vou escrever a lei de Fourier já em termos de fluxo. A lei geral de Fourier é fluxo vai ser igual a menos K, condutividade térmica geral, tá? Então, menos a condutividade térmica, gradiente da temperatura, certo? Esse gradiente de temperatura aqui, como eu tenho coordenadas cartesianas, então, por hipótese 1, eu vou abrir o gradiente em coordenadas cartesianas. dt dx mais dt dy mais dt dz, certo? Isso é o gradiente em coordenadas cartesianas. Mas a gente tem a hipótese 2 também. Tem a hipótese 2, diz que o fluxo é unidirecional. Então, eu não preciso escrever dt
dx mais dt dy mais dt dz. Eu posso escrever só o fluxo unidirecional, certo? Então, o meu fluxo pela lei de Fourier é menos k dt dx, certo? Então, eu já apliquei a hipótese 1 em coordenadas cartesianas e hipótese 2, fluxo unidirecional. Então, eu abri o meu gradiente da temperatura já direto na minha coordenada x, que é onde tem variação, certo? Então, nós temos uma derivada da nossa equação. Como que a gente tira essa derivada? Fazendo uma integral, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? Ai, professor, eu não posso substituir por delta t, delta x? Não pode. Por quê? Porque essa discussão inicial que a gente fez da direção do fluxo e da direção do eixo coordenado interfere aqui. Para você não ter problema de sinal do fluxo, preste atenção, para você não ter problema com a direção do fluxo, faz da forma que eu estou resolvendo agora. Resolva a integral para tirar a derivada. Aí o teu sinal do fluxo sempre vai ficar correto. Ok? Então, o que a gente faz? Vamos separar as variáveis. Então, vai ficar fluxo vezes dx igual a menos k dt, certo? Então, a gente vai integrar desse lado e desse lado. Do lado esquerdo, a gente vai integrar com relação a x, e do lado direito, a gente vai integrar com relação à temperatura, certo? Então, percebam que nós conhecemos as nossas condições de contorno. Isso vai aparecer mais para frente, mas o que é a condição de contorno? É a fronteira da minha parede. Eu conheço a temperatura, então a fronteira, como o fluxo é unidirecional, eu tenho duas fronteiras com relação a x. Uma em x igual a zero e outra em x igual a L. Então, qual é a minha condição de contorno? Em x igual a zero, a minha temperatura é T1, que é 20 graus Celsius. Em x igual a L, a minha temperatura é T2, que é igual a menos 20 graus Celsius. Certo? Então, vamos colocar isso na nossa integral. Então, com relação a x, nós vamos integrar de 0 a L, perfeito? E com relação à temperatura, nós vamos respeitar a posição de x. Então, se eu coloquei 0 aqui embaixo, então, onde é x igual a 0, eu chamei de T1. Então, eu vou respeitar essa posição. Então, em x igual a 0, a minha temperatura é T1. Em x igual a L, a minha temperatura é T2. Nossa, professora, não precisa resolver desse jeito, então passo a passo. Isso a gente já sabe, né? Pessoal, por que nas primeiras aulas eu resolvo passo a passo com vocês? Porque apesar da integral ser fácil de resolver, tem alguns detalhes de conceito. Então, essa forma matemática de resolver essa integral, a gente está resolvendo assim porque a gente está obedecendo a segunda lei da termodinâmica, certo? Para o sinal do fluxo permanecer correto. Então, tudo que a gente faz na matemática tem um conceito teórico por trás, certo? Então, essa é a ideia, a gente ir pegando esses conceitos a partir da resolução e trabalhando com as nossas equações gerais, certo? Bom, pessoal, então, vamos avaliar o que a gente tem aqui dentro da nossa integral. A gente tem, do lado esquerdo, esse nosso QX. Então, o fluxo, pessoal, nós vamos considerar, como ele é unidirecional, certo? Nós vamos dizer que ele é constante. Então, a gente pode tirar ele da integral. Então, quem permite que eu tire o fluxo da integral? A hipótese de fluxo unidirecional, tá? Por enquanto,
Nós vamos manter essa hipótese. Então, eu estou escrevendo aqui 2, é a hipótese 2. Como ele é unidirecional e também não depende do tempo, então nós vamos dizer que ele é constante aí com relação a x, então nós vamos poder tirar ele da integral. Essa discussão de fluxo constante, a gente vai fazer um pouquinho mais para frente, tá? A gente vai aprofundar mais nisso. Por enquanto, confiem aí nessa hipótese 2, ok? E, então, eu vou resolver integral de dx é x, certo? Então, vai resultar fluxo x variando de 0 a L. Eu posso já substituir aqui, né, pessoal? Direto, posso fazer assim? Tá ok? Do outro lado, pessoal. Então, olha a hipótese 5 que a gente fez, é de propriedades físicas constantes. A condutividade térmica é uma propriedade física que nós vamos considerar constante, então, pela hipótese 5, certo? Então, vai ficar menos K, integral de dt é T, aplicando as nossas variáveis, as nossas condições de contorno, T2 menos T1, certo? Então, vejam bem do lado direito esse sinal negativo, eu vou aplicar ele aqui dentro já do meu parênteses, certo? E vou passar esse L dividindo. Então, fluxo vai ficar igual a K, T1 menos T2, dividido por L. Certo? Então, agora, o que a gente vai fazer? Vamos para os nossos dados. Condutividade térmica foi dada, T1 foi dado, T2 foi dado e o L foi dado. Certo? Então, agora a gente vai resolver a matemática. Ok? Atenção com as unidades. Então, agora vamos ver essas nossas unidades. Então, o K é 0,6 quilocalorias por hora, metro, graus Celsius, vezes T1 é 20 graus Celsius, menos T2, que é menos 20, certo? Então, isso é graus Celsius, essa diferença, ok? Tudo isso dividido por L. Qual que é o nosso L? 25 centímetros. Pessoal, como a unidade da condutividade térmica está em metros, então vamos converter as unidades, né? Deixar tudo em metro. Então, 25 centímetros é 25 vezes 10 a menos 2 metros. Perfeito? Vamos fazer a nossa análise dimensional. Veja bem, grau Celsius, a gente vai cortar com grau Celsius. Então, vai ficar quilocaloria por hora, metro com metro, metro quadrado. Energia por área, comprimento ao quadrado, por tempo. Fluxo, certo? Então, a parte dimensional vai dar certinho aí. Então, façam as continhas e me passem aí o resultado de vocês para a gente conferir. Dúvidas? Então, um tempinho para resolver, um tempinho para tirar dúvida. Quem já calcular, tiver o resultado, por favor, coloque no chat. Muito bem. Isso aí. 96 quilocalorias por hora, metro quadrado, certo? Então, a nossa análise dimensional fechou, calculamos o fluxo, certo? O fluxo era esperado que o resultado desse positivo, né? De acordo com a nossa análise física aqui, a gente estava esperando o resultado positivo, fechou,
faz sentido esse resultado fisicamente para a gente. Certo? Olha o trovão. E chove em Beltrão. Certo, pessoal? Vamos falar um pouquinho de unidades aqui, pessoal. Vou fazer alguns comentários aqui que não faz parte do exercício. Pessoal, essa unidade do K, quilocaloria por hora, metro quadrado, grau Celsius, não é muito comum. A unidade mais comum para o K é watt por metro Kelvin. Watt é joule por segundo, certo? Então, é energia por tempo, que é o watt, metro Kelvin, certo? Então, a dimensão a gente está respeitando. Por que eu estou falando isso? Se o nosso problema, ele desse a condutividade térmica do material fosse de 10 watts por metro Kelvin. Então, o nosso K, por exemplo, fosse 10 watts por metro Kelvin. Um exemplo, tá? Ai! Vocês escutaram aí o trovão? Ai, desculpa, pessoal. Então, vamos voltar. Então, a nossa unidade, 10 watts por metro Kelvin. E ele desce a nossa temperatura, né, o T1 e o T2, fosse lá 20 graus Celsius e menos 20 graus Celsius. Certo? O que vocês acham? Na hora de substituir na nossa equação da lei de Fourier, a gente ia ter que converter alguma unidade, não ia precisar converter. O que vocês acham? Para fazer a análise dimensional da equação. Então, no K, a gente tem unidade Kelvin para temperatura e na temperatura graus Celsius. Muito bem, então vamos fazer alguns comentários. Pessoal, percebam que na nossa lei de Fourier, o que a gente tem aqui é uma diferença de temperatura, certo? Se eu somasse aqui 273 mais 273 para converter para Kelvin, o resultado da diferença, certo? Ia dar a mesma coisa. O resultado da diferença é de 40 unidades de temperatura. Em Kelvin ou em graus Celsius. Concordam com isso? Então, na lei de Fourier, na lei de resfriamento de Newton, como a gente tem uma diferença simples de temperatura, não necessariamente a gente vai precisar converter para Kelvin para a gente cortar essas unidades aqui, ó. Certo? Porque a diferença em graus Celsius e em Kelvin é a mesma. O que importa é a diferença de temperatura, certo? Agora, na lei de Stefan Boltzmann, que é lá da radiação, a gente tem temperatura da superfície elevada à quarta potência menos temperatura da vizinhança elevada à quarta potência. Aqui, pessoal, eu não tenho uma diferença simples de temperatura. Então, se eu elevar 20, né, à quarta, e o nosso menos 20 à quarta, e fazer a diferença, é diferente o resultado do que se eu fizer o 20 mais o 273 elevado à quarta potência, né, menos 273 menos 20 elevado à quarta potência. Esses resultados são diferentes, certo?
Então, quando não tiver uma diferença simples de temperatura, aí eu preciso converter para Kelvin, não posso esquecer, certo? Quando for uma diferença simples de temperatura, na lei de Fourier, na lei de resfriamento de Newton, a gente vai poder cortar as unidades tranquilamente, porque a diferença em qualquer unidade, grau Celsius ou Kelvin, é a mesma. Ficou claro isso, pessoal? Sim, professor. Muito bem. Então, tenham atenção com relação a isso. Dúvidas desse exercício? Então, lembrem de fazer sempre esse passo a passo que a gente fez aqui, certo? Integrar, lei de Fourier, para o sinal sempre ficar certinho do fluxo, respeitando a lei de contorno. Muito bem, vamos para o próximo exercício. Então, esse já é um exercício... Não vou falar do quê, porque senão eu vou fazer essa pergunta depois e eu quero que vocês me respondam. Vamos lá, exercício 2 da aula 2. Então, um aquecedor elétrico encontra-se no interior de um longo cilindro de diâmetro igual a 30 milímetros. Então, o diâmetro é 30 milímetros. Quando água a uma temperatura de 25 graus Celsius e velocidade de 1 metro por segundo escoa perpendicularmente ao cilindro, a potência por unidade de comprimento para manter a temperatura superfície do cilindro de 90 graus Celsius é 28 quilowatts por metro. Então, o que é potência? Joule por segundo, ou seja, watt. Então, ele está dizendo que essa potência por unidade de comprimento do cilindro é 28 quilowatts, para manter a temperatura da superfície de 90 graus. Quando ar também a 25 graus Celsius, a uma velocidade de 10 metros por segundo está escoando, a potência por unidade de comprimento necessária para manter a mesma temperatura superficial é de 400 watts por metro. Então, antes era 28 quilowatts, agora é 400 watts por metro. Calcule e compare os coeficientes de transferência de calor por convecção para os escoamentos água e ar. Certo? Então, eu já adiantei, fiz um desenho aqui. Então, no nosso desenho, a gente tem o nosso cilindro, que tem um aquecedor. Então, ele deu a temperatura da superfície desse cilindro é 90 graus Celsius. Ao redor, perpendicularmente a esse cilindro, eu tenho água, né? Então, a velocidade da água, vou colocar W para água, e A para o ar, tá bom? É de 1 metro por segundo, e a temperatura desse fluido, então, temperatura do fluido, a gente sempre chama de T infinito, né? T infinito é 25 graus Celsius, certo? Então, para manter essa temperatura da superfície de 90 graus Celsius, tá aqui já. Então, a minha taxa por unidade de comprimento, porque watt é energia por tempo, joule por segundo, é de 28 quilowatts por metro. Ok? Ele não deu esse comprimento desse cilindro, né? Ele deu apenas o diâmetro. O diâmetro é de 30 milímetros. E no segundo caso, a gente tem o ar, a temperatura da superfície é a mesma, então mudou o fluido. O fluido tem o mesmo T infinito, de 25 graus Celsius. A velocidade do ar muda para 10 metros por segundo. E
Também a taxa de convecção por unidade de comprimento é 400 watts por metro, certo? Temperatura da superfície é a mesma. O diâmetro do cilindro também, certo? Então, a gente não conhece o comprimento desse cilindro, ok? Então, o que ele quer que a gente calcule? O coeficiente convectivo de transferência de calor quando eu tenho água escoando e o coeficiente convectivo de transferência de calor quando eu tenho ar escoando. Perfeito? Então, esses são os nossos dados, o que a gente quer calcular, o nosso desenho, certo? Vamos começar a escrever a nossa hipótese. Então, conforme a gente for escrevendo a hipótese, a gente vai ver a direção do fluxo e todas as coisas. Então, vamos lá. Vamos fazer uma listinha de hipóteses. Pessoal, sistema coordenado. Então, agora não é mais uma parede. Agora a gente tem um cilindro. Então, as coordenadas que a gente vai usar para resolver esse problema são coordenadas cilíndricas. Certo? Variação radial, variação axial e θ. Certo? Bom, vamos ver a direção do nosso fluxo, o que está acontecendo. Então, vejam bem, a troca de calor, então, essa taxa que ele deu, essa potência de unidade, essa potência por unidade de comprimento, ela ocorre aonde? Então, veja que a nossa diferença de temperatura está entre a superfície e o fluido, certo? Então, não é mais dentro do cilindro, concorda? É da superfície para o fluido, 90 para 25 graus Celsius, certo? Então, aonde está o meu fluxo de transferência de calor? Da superfície para o fluido que está escoando aqui externo, né? Ok? Esse fluido tem velocidade, certo? 1 metro por segundo ou 10 metros por segundo, ok? Então, se ele está escoando, tem velocidade média, qual é o mecanismo de transferência de calor que vai acontecer entre essa superfície e a água e a superfície e o ar? Convecção. Convecção, certo? Porque agora a gente tem movimento global, certo? Do ar, velocidade. Então, a gente vai ter um fluxo de convecção, certo? Aqui, quando mudo o fluido, só mudou o fluido e a velocidade. A troca térmica continua sendo na diferença de temperatura, temperatura da superfície para o fluido que está escoando, certo? Então, eu vou ter um fluxo de convecção aqui, certo? Nessa direção, ok? Então, pessoal, se eu olhar para o meu sistema coordenado, então vamos colocar aqui a gente tem a nossa direção radial, a nossa direção axial, né? Então, o fluxo está em qual direção? De acordo com as nossas coordenadas cilíndricas. Na direção radial. Então, aqui eu tenho o meu raio, né? Do meu cilindro. E a minha coordenada radial. Então, este fluxo, ele é radial, certo? A gente não tem informações de troca térmica, ou melhor, a gente vai desprezar a troca térmica entre essa superfície aqui da base e da altura do cilindro com o fluido, certo? Nós vamos desprezar essa troca térmica. Por quê?
A gente não sabe qual é o comprimento desse cilindro, mas se a gente olhar o diâmetro tem 30 milímetros. Ele é muito pequenininho. Então, o que a gente vai considerar? Que esse diâmetro ele é muito menor que o comprimento, certo? Dessa forma, a área da lateral do cilindro vai ser muito maior do que a área da base ou lá da altura do cilindro, certo? Ou seja, a troca térmica vai ocorrer em maior quantidade na direção em que a área é maior. Portanto, a gente despreza a troca térmica que ocorre na base, na altura do cilindro, porque a área é muito menor, considerada com a área perpendicular à direção radial, que é a lateral do cilindro. Então, pense na sua caneta. Pense que esse cilindro é a sua caneta. Então, se você comparar a área lateral da tua caneta, toda a superfície lateral, ela é muito maior a área do que a área dessa basezinha da caneta aqui. Certo? Então, a troca térmica é muito mais fácil de acontecer lateralmente, na direção radial do raio da tua caneta, do que na direção Z, na direção X, enfim, como queira chamar, que seria a direção radial, que seria essa direção aqui. Concordam? Conseguem abstrair e visualizar isso? Sim, prof. Então, nós vamos considerar o fluxo unidirecional no raio, na direção radial. Então, fluxo unidirecional, vou simplificar aqui também, em R, na direção radial. Certo? Bom, mecanismo de transferência de calor, vocês já me falaram, já responderam. A gente já avaliou, então a troca térmica está acontecendo entre a superfície e um fluido que está escoando ao redor dessa superfície. Isso caracteriza a convecção. Então, vamos desprezar a condução dentro do cilindro, vamos desprezar a radiação, que seria a troca térmica dessa superfície com a parede da sala em que esse cilindro está. Então, nós vamos desprezar a radiação, porque a gente não tem informações sobre emissividade, né? A gente não tem dados da temperatura da parede dessa sala onde está o cilindro, então a gente não tem informações. Então, nós vamos considerar apenas a convecção, certo? Vamos considerar que as propriedades físicas são constantes aqui também. Certo? E a gente pode considerar aqui também que o regime é estacionário. Eu só tenho variação desse fluxo de energia, variação da temperatura, né? Como a posição radial. Não tem variação como o tempo, então eu não tenho acúmulo, então eu vou considerar o regime estacionário. Beleza? Tranquilo as hipóteses? Muito bem, pessoal. Então, pela hipótese 3 de convecção, nós vamos usar a lei que governa a convecção, que é a lei de resfriamento de Newton. Pessoal, então percebam que o dado que a gente tem é a taxa por unidade de comprimento. Certo? A gente tem a taxa por unidade de comprimento para os dois casos, quando a gente tem os dois fluidos, certo? Então, eu vou escrever a minha lei de resfriamento de Newton já em termos de taxa, certo? Vou escrever das duas formas. Então, se fosse em termos de fluxo de convecção, era
H, coeficiente convectivo de transferência de calor, temperatura da superfície menos a temperatura do fluido. Ou taxa de transferência de calor por convecção vai ser o coeficiente convectivo vezes a área, temperatura da superfície menos a temperatura do fluido. Certo? Pessoal, para a gente começar a olhar o sinal, certo? Então, ele deu um sinal positivo aqui para a nossa taxa de convecção. Então, a nossa direção radial, a nossa direção do fluxo tem que estar no sentido positivo do raio, conforme a gente colocou aqui, né? Então, a direção crescente do raio está nessa direção e a direção do nosso fluxo também é a mesma, certo? Então, está no sentido positivo, certo? Então, quando isso acontece, a gente pode manter a maior temperatura da superfície menos a temperatura do fluido, certo? Se você escrever temperatura do fluido menos a da superfície, tem que levar em consideração que está na direção contrária à direção radial, porque eu posso ter um caso de aquecimento, certo? Em que a temperatura do fluido vai ser maior que a temperatura da superfície. Ou eu inverto, coloco T infinito menos T da superfície, que pode, mas aí eu indico que eu vou colocar a minha direção crescente do raio na direção do fluido para a superfície, certo? Ou eu deixo o T da superfície menos a temperatura do fluido, o fluxo dá negativo, e aí a gente diz que a direção está na direção contrária, o fluxo está na direção contrária do eixo coordenado. Beleza? Deixa eu só desligar meu celular aqui, que estão tentando me ligar de todo jeito, pessoal. Certo. Claro? Ficou claro isso? Alguém fala comigo? Obrigada. Então, já que a gente tem a informação da taxa, vamos usar a equação na forma de taxa, tá, pessoal? Então, vejam bem, precisamos substituir esta área aqui, e isso é muito importante. Qual é a área que a gente vai substituir aqui, pessoal, na equação da taxa? Sempre é a área perpendicular ao fluxo de energia. Sempre. Então, você vai ter que primeiro olhar, desenhar onde é que está o teu fluxo de energia para você saber qual é a área, certo? Então, como aqui, ó, aqui está o nosso fluxo de convecção, qual que é a área perpendicular a este fluxo? A área lateral do cilindro, toda essa área lateral aqui, certo? Como que eu calculo a área lateral do cilindro? Quem lembra? Base vezes altura, eu lembro, algo assim. Eu só quero a área lateral do cilindro. Cuidado para não pegar a área da base. Só a lateral, tá? É πdl ou 2πrl. Certo? Vamos continuar. Temperatura da superfície menos a temperatura do fluido. Vejam bem que o dado que a gente tem é o quê? Taxa por unidade de comprimento. Certo? Então, eu vou passar esse comprimento dividindo. Taxa de convecção por unidade de comprimento vai ser H2πr, temperatura da superfície menos T infinito. Certo? Olha só.
A taxa por unidade de comprimento a gente tem, o raio a gente tem, é só dividir o diâmetro por 2, temperatura da superfície, temperatura do fluido a gente tem. É só calcular o nosso H, certo? Então, o H, começando para a água, né? Vai ser o fluxo de, a taxa de convecção por unidade de comprimento, dividido por 2πr, temperatura da superfície menos a temperatura do fluido, certo? Então, obviamente que eu vou usar a taxa de convecção para a água que foi dado, né? E para o ar vai ser a taxa de convecção por unidade de comprimento, então válido aquele valor para a água, né? 2πr, temperatura da superfície menos a temperatura do fluido, certo? Posso dar um tempinho para vocês calcularem a parte numérica e a análise dimensional? Precisa só mostrar os valores, prof, que eu não lembro. Vamos pegar aqui. Aqui, tá bom? Tá. Ou, se quiser, posso colocar o enunciado também. Tanto faz. Atenção com a análise dimensional, tá, pessoal? Percebam que para a água a gente tem esse quilowatt, então substitui o quilo, né? 10 a terceira. E ele tá por unidade de comprimento metro. Então, convertam o raio, que vai ser metade do diâmetro, né? De milímetro para metro. Então, milímetro, 10 a menos 3. Quilo, 10 a terceira. E 10 a menos 3. Quem tiver os resultados, por favor, pode colocar no chat para a gente conferir. H da água, quem já fez? Enquanto vocês vão resolvendo, um comentário. H, que é o coeficiente convectivo de transferência de calor, ele não é uma propriedade do material, certo? Então, ele não é como a condutividade térmica, que é uma propriedade, certo?
o H, ele depende das propriedades dos materiais. Por exemplo, ele depende da condutividade térmica desse material, certo? Mas ele não é uma propriedade, porque ele também depende das condições de escoamento, ele depende da geometria, ele depende de uma série de variáveis, certo? Então, ele não é propriedade do material. Ele é um coeficiente da convecção, assim como a difusividade térmica é o coeficiente da condução, certo? Lá na aula a gente falou do alfa, que é a difusividade térmica, tá bom? Ixi, não. O H da água deu 4,57 vezes 10 à terceira watt por metro quadrado Kelvin. Então, vamos dar uma conferida aqui. Então, olha lá. A taxa por unidade de comprimento era 28 vezes 10 à terceira watt por metro, certo? 2π. O raio é metade do diâmetro, então é 15 milímetros. Então, já vou colocar vezes 10 a menos... Eita! 10 a menos 3 metros. Temperatura da superfície, vou colocar em graus Celsius aqui, né? Que a diferença é a mesma que Kelvin, enfim. Temperatura da superfície 90, da água 25. Então, como a diferença para Kelvin e graus Celsius é a mesma coisa, então eu vou colocar aqui Kelvin, para sinalizar só a diferença, tá? Conseguiu encontrar o erro aí, Cristiane? Beleza. Então, lembrem de trabalhar as unidades também. Do ar, alguém já calculou? Isso aí. 65,3 watts por metro quadrado Kelvin. Bateu aí, pessoal? Vamos fazer alguns comentários, então, sobre estes resultados. Então, olha só. O coeficiente convectivo da água, se a gente fizer uma diferença aqui, a gente vai perceber, dividir, né? O H da água pelo H do ar, o H da água é em torno de 70 vezes o H quando o fluido é o ar. Então, ele é muito maior, é isso que a gente obteve, certo? Então, vamos entender por que que isso acontece, por que que eu tenho o H da água sendo muito maior. Vocês nem comentaram, ninguém fez a pergunta, mas então eu vou fazer alguns comentários. Veja bem, como que o H da água deu 10 vezes aí maior que o H do ar, sendo que a velocidade da água é menor que a velocidade do ar. Então, ó, a velocidade da água era 1 metro por segundo. E do ar, 10 metros por segundo. Poxa, professora, a gente nem usou a velocidade para resolver esse problema. Tem alguma coisa errada? Será? Por que que vocês acham que isso aconteceu, que esse resultado aconteceu? Por que que o coeficiente convectivo da água é maior que o do ar? Por a água ser líquida? Tem a ver com a água ser líquida. O que que você acha que a água, no estado líquido, interfere e favorece mais a troca de calor por convecção? Talvez pelo tempo de contato com a superfície, não sei.
Tem a ver com o tempo de contato também, mas está associada à propriedade, né? Então, perceba que a mudança do estado líquido, água, ar, né? Então, o coeficiente convectivo da água, então, de líquidos, a condutividade térmica, né? Ela é maior para líquidos do que para gases, certo? Então, os líquidos, e maior ainda para sólidos, certo? Então, líquidos tendem a trocar calor de forma mais rápida do que com uma superfície do que gases, porque a condutividade térmica dos líquidos são maiores que a dos gases, certo? Mesmo a velocidade do ar sendo maior, né? E quanto maior a velocidade, favorece a troca de calor também, né? Mesmo a velocidade do ar sendo maior, a propriedade, a condutividade térmica tem mais interferência nessa troca de calor por convecção do que o próprio escoamento em si, certo? Então, favorece a troca de calor, certo? Então, era esperado, teoricamente, que o coeficiente convectivo de um líquido fosse maior nessa temperatura, né? Fosse maior do que para um gás. Beleza? Entendido esse problema? Dúvidas, questionamentos? Então, sempre atenção na área, tá, pessoal? Quando a gente for trabalhar com taxa. Sempre lembrar que é a área perpendicular ao fluxo. Então, eu preciso sempre sinalizar, desenhar, ver onde que está o meu fluxo para eu saber qual é a área perpendicular a este fluxo. Muito bem, então vou passar para o nosso exercício 3, lá da aula 2. E aqui esse exercício vai ser já um pouquinho diferente. Então, vamos acrescentar a radiação e aí a gente já vai ver mecanismos acoplados de transferência de calor. Então, vamos ver o que diz esse problema. Então, uma tubulação industrial aérea de vapor d'água não isolada termicamente, ou seja, ela vai perder calor para o meio ambiente, né? Para ela não perder calor, eu precisava isolar, colocar um isolante ao redor dessa tubulação, mas não tem esse isolante, certo? Então, essa tubulação com 25 metros de comprimento e 100 milímetros de diâmetro, atravessa uma construção cujas paredes e o ar ambiente estão a 25 graus Celsius. Vapor pressurizado mantém a temperatura superficial da tubulação de 150 graus Celsius. E o coeficiente associado à convecção natural é 10 watts por metro quadrado Kelvin. A emissividade da superfície é de 0,8. Qual é a taxa de perda de calor da linha de vapor? Taxa de perda de calor nessa linha de vapor. Então, vamos lá. O que eu fiz? Eu desenhei a minha tubulação, então ela está passando. Ela tem uma temperatura da superfície. Então, vamos anotar aqui essa temperatura da superfície. Aqui, ó, essa daqui, da tubulação. Então, o vapor mantém essa temperatura constante de 150 graus Celsius. Está dentro de uma sala. Essa sala eu representei aqui, ó, por essa paredezinha aqui. Então, a sala e o ar ambiente dentro dessa sala, ou seja, o ar ao redor dessa tubulação tem infinito e a parede, como a gente falou, né? Essa sala em que essa tubulação está, essa construção, como diz o problema, temperatura da vizinhança estão a 25 graus Celsius. Então, tanto a temperatura do ar tem infinito ao redor da tubulação, quanto o que a gente chama de vizinhança,
que é a sala, a construção, enfim, o ambiente em que esta tubulação está, a gente chama de vizinhança, também está a 25 graus Celsius. Certo? Ele dá o coeficiente convectivo, ele diz que tem uma convecção natural acontecendo ali, né? Ele já caracteriza essa convecção. Lembrando, quem sabe me dizer aí pela videoaula a diferença entre convecção natural e convecção forçada? A forçada é por alguma coisa externa e a natural é algo que é só pelas forças de empuxo do ar? Muito bem. Então, a convecção forçada, eu tenho um equipamento, um meio externo, que provoca o movimento do fluido. Eu tenho um ventilador, eu tenho uma bomba bombeando água, certo? Bombeando um fluido, certo? É um meio externo que provoca o escoamento do fluido. Convecção natural ocorre por aquela diferença de densidade, né? O ar quente sobe, empurra o ar frio para baixo pelas forças de empuxo. Muito bem. Então, geralmente os coeficientes convectivos de convecção natural são menores do que os coeficientes de convecção forçada, certo? Geralmente, para o mesmo fluido, né? Comparando o mesmo fluido, obviamente. E a emissividade dessa superfície, então, essa superfície dessa tubulação aqui vai ter uma emissividade epsilon, que a gente chama de 0,8. Então, é adimensional a emissividade, tá? E ele quer saber qual é a taxa de perda de calor. Então, eu vou ter uma taxa de perda de calor aqui. Se é taxa o nosso Q, ele quer saber qual é essa taxa de perda de calor, certo? Então, vamos observar aqui o nosso problema para a gente colocar as nossas hipóteses, né? Então, vejam bem, a temperatura da superfície é maior que a do ar, que está escoando numa determinada velocidade. Na verdade, essa velocidade aqui não está nessa direção, né? Vamos desenhar melhor isso aqui. Então, a velocidade, ela, como é convecção natural, né? Vai estar ocorrendo mais ou menos nesse sentido aí, a velocidade, tá? Então, eu tenho uma velocidade de escoamento pequena desse ar devido à diferença de densidade, né? Que vai ocorrendo conforme transfere calor. Então, pessoal, se eu tenho uma diferença de temperatura da superfície com ar que está em movimento por convecção natural, então eu vou ter um fluxo de transferência de calor. Vou colocar de outra corzinha aqui. Então, essa superfície vai perder calor para esse ar por convecção, certo? Então, tem o meu fluxo de convecção, perfeito? Vou apagar essa emissividade aqui um pouquinho. Vou colocar para baixo, só para não carregar aqui o nosso exercício, certo? Então, a superfície perde calor para o ar, que está numa temperatura maior, como tem um movimento, então eu tenho transferência de calor por convecção. Agora, pessoal, como ele deu a emissividade da superfície, ele deu a temperatura da sala, que é a vizinhança, certo? Então, eu tenho condições de resolver o meu problema de radiação. Então, qual é a direção? Onde que está esse fluxo de radiação? Então, essa troca térmica ocorre da superfície da tubulação, que está a 150 graus, para a vizinhança, que está a 25 graus Celsius, certo? Então, eu também vou ter um fluxo de radiação. Então, eu vou ter a convecção e a radiação ao mesmo tempo. Então, como essa tubulação tem a temperatura de 150 graus Celsius maior, então ela perde calor para o ar e para a vizinhança por dois mecanismos, convecção e radiação. Então, essa minha taxa de perda de calor aqui, que ele quer que eu calcule, não vai ser de um mecanismo só. Ele perde calor para o ar por convecção
e perde calor para a vizinhança por radiação. Então, a minha taxa de perda de calor que eu vou calcular é a soma do que ele perde por convecção mais o que ele perde por radiação. Certo isso? Entendido? Certo. Então, vamos sempre colocar as nossas hipóteses. Hipótese 1 é uma tubulação, né? Então, a troca térmica ocorre na superfície dessa tubulação. Então, tubo, coordenadas cilíndricas. 2, direção do fluxo. Vamos lá, olha só. Então, aqui eu tenho, né, o centro e eu tenho a minha direção radial aqui, a minha direção axial aqui, o meu X ou Z, o que queiram chamar, né? Então, se a gente olhar a direção do nosso fluxo está na direção radial, certo? Então, vejam bem que ele deu também o comprimento e o diâmetro, né, desse cilindro. A gente não anotou. Então, ó, o comprimento, o L, é 25 metros, ó, o L, o comprimento dessa tubulação, tá aqui o L. E o nosso diâmetro é de 100 milímetros. Então, vejam bem, comparando o comprimento da tubulação com o diâmetro, o comprimento é muito maior que o diâmetro. Então, isso faz com que a área lateral dessa tubulação seja muito maior que a área da base e a área da altura aqui, certo? Então, eu posso desprezar a troca de calor na direção axial, certo? E considerar apenas a direção radial. Então, vou colocar isso como hipóteses. Fluxo unidirecional em R, perfeito? Mecanismos que nós vamos considerar, pessoal. Então, ó, aqui, como ele quer que a gente calcule a taxa de perda de calor, o vapor aqui dentro dessa tubulação, ele é maior do que 150 graus Celsius, porque se mantém a temperatura da superfície, né, de 150, então a temperatura dele tem que ser maior. Então, ó, dentro da espessura dessa tubulação, o vapor que escoa aqui dentro vai aquecer a superfície interna, que vai aquecer a superfície externa, né? Então, essa transferência de calor que ocorre na superfície do tubo é desprezível, que seria a minha condução de calor, certo? Então, nós vamos considerar apenas a perda de calor da superfície para o meio externo, para o ar e para a vizinhança. Certo? Tanto que a gente nem tem a condutividade térmica do material que é composto essa tubulação. Então, nós vamos considerar a convecção e a radiação. Então, a gente está desprezando a convecção que existe na espessurinha do tubo, ok? E propriedades físicas constantes. E vamos considerar aqui que a gente vai resolver para um regime estacionário, tá? Então, a gente vai considerar que não tem acúmulo, e eu não tenho variação dessa temperatura com o tempo, apenas com a posição, certo? Portanto, regime estacionário. Então, muito bem, para a gente resolver o nosso problema, a gente já falou sobre a taxa de convecção, a gente já conhece, né? E agora vamos olhar a lei fundamental que governa a radiação, certo? Então, vou escrever a minha taxa de perda de calor total, vai ser o somatório que ele perde por convecção mais radiação. Então, a convecção, em termos de taxa, é o H vezes a área
temperatura da superfície menos a temperatura do fluido, certo? Mais a radiação, taxa de radiação, lei de Stefan-Boltzmann. Então, eu já estou escrevendo tudo junto aqui, tá, pessoal? Se vocês quiserem resolver separado, calcula a taxa de convecção primeiro, depois calcula a taxa de radiação e soma, tanto faz, pode resolver. Eu estou colocando tudo isso já na minha taxazinha de perda de calor, tudo junto, ok? Então, a radiação, lei de Stefan-Boltzmann, eu vou escrever ela aqui, só para a gente escrever a radiação em termos de taxa, né? Então, é a emissividade vezes a área, porque é taxa, constante de Stefan-Boltzmann, que é esse sigma, temperatura da superfície elevada à quarta potência menos a temperatura da vizinhança elevada à quarta potência. Essa é a lei de Stefan-Boltzmann em termos de taxa, certo? Então, nós vamos escrever aqui na nossa equação para a taxa de perda de calor total. Y, emissividade, vezes a área, vezes sigma, que é a constante de Stefan-Boltzmann, temperatura da superfície elevada à quarta, menos temperatura da vizinhança elevada à quarta. Constante de Stefan-Boltzmann, ela é conhecida, é sempre o mesmo valor, é uma constante, tá? Eu vou pegar o valor dela aqui para dizer para vocês, ninguém precisa decorar. 5,67 vezes 10 a menos 8 watts por metro a quarta Kelvin. Metro quadrado, sabia que eu tinha errado alguma coisa. É a área, né, metro quadrado, e a temperatura elevada à quarta potência, né? Tá aqui na nossa análise dimensional. Certo? Então, essa é a nossa constante de Stefan-Boltzmann. Então, vamos ver aqui, ó, o H para convecção natural foi dado, né? 10 watts por metro quadrado Kelvin. Temperatura da superfície foi dada, da tubulação, do ar também, a emissividade foi dada, constante de Stefan-Boltzmann eu conheço, já falei da temperatura da superfície, a temperatura da vizinhança também é conhecida. Vamos falar sobre área. Então, qual área eu vou colocar aqui? Professora, posso colocar essa área em evidência? Pode, porque vai ser a mesma área. Então, sempre para a gente identificar, neste problema vai ser a mesma área, mas fique atento, avalie primeiro, né? Porque, olha, a perda de calor por convecção está na direção radial, portanto, perpendicular à área lateral do cilindro. A mesma coisa está acontecendo aqui nesse problema com a radiação. Ela é radial, portanto, perpendicular à área lateralzinha aqui do cilindro, que a gente já sabe como calcula. Então, a área vai ser aí a mesma para os dois. Então, poderia colocar em evidência. Então, a área é a área lateral, 2π LR, ou RL, ou ainda πdl, certo? Então, a gente tem o comprimento e tem o diâmetro. Ou seja, pessoal, a gente tem todas as informações. É só calcular a taxa de perda de calor, certo? E fazer a análise dimensional. Dá para fazer? Dá para terminar esse exercício aí? Nossa aulinha está acabando já, né? Vocês conseguem terminar aí, rapidinho? Então, vamos aos cálculos, pessoal. Querem os dados? Lembrando, na radiação, as nossas temperaturas estão elevadas à quarta potência. Então, não pode fazer a diferença em graus Celsius. Tem que converter para Kelvin, elevar a quarta potência,
e depois fazer a diferença de temperatura. Certo? Atenção. Vamos conferir, Valdir. Vou pegar a nossa resposta aqui. 12.400. Isso, 18.413. Exatamente, perfeito. Unidade watt, né, de taxa. Então, 18.404 deu o meu, mas 18.413 tá perfeito, tá? O que importa é a unidade de grandeza, assim, tá? Tá na mesma unidade de grandeza. A diferença se dá de algumas casas devido aí a arredondamentos, né? Do cálculo da área, por exemplo, enfim. Mas está certinho, Valdir. Então, façam sempre análise dimensional também. Quero ver vocês trabalhando as unidades, tá? Pode trabalhar separado, em cima faz o cálculo, depois faz a unidade, pode trabalhar junto, no mesmo cálculo, como vocês preferirem, tá bom? Beleza, pessoal? Fechou? Bateu aí o resultado? Muito bem, pessoal. Enquanto vocês terminam os cálculos, eu vou fazendo já a direção para encerrar nossa aula. Então, percebam que esses exercícios de hoje não são exercícios com um nível de dificuldade muito grande, né? A ideia era fazer exercícios mais simples para a gente trabalhar também os conceitos, certo? Então, na lista de exercício, a primeira lista vocês já podem resolver, começar a resolver de mecanismos de transferência de calor. Então, lá começa a ter alguns exercícios que começa a exigir alguma coisa de vocês. Por exemplo, a área, você já tem uma caixa e essa caixa vai transferir energia nas todas as direções. Então, você vai ter que somar o que ele perde de energia, por exemplo, proporcional à área lateral da caixa, a área de cima, a área da base, a área das laterais. Então, vocês começam a ter que observar essas coisas, tá? Mas sempre aplicando essas leis fundamentais, por enquanto, de mecanismo de transferência de calor, certo? Então, a ideia era a gente entender os conceitos aqui, essas hipóteses, toda a parte conceitual da aula que envolve os cálculos também, o procedimento, enfim, certo? Então, lembrando, amanhã a gente tem P-aluno, né, no horário já descrito. Então, quem precisar de atendimento é só solicitar no fórum do Moodle, tá bom? E semana que vem nós vamos aplicar exercícios, então, referente a balanço, tá? Balanço em sistema fechado, balanço em volume de controle, certo? E balanço em superfície, ok? Então, estudem as videoaulas dessa semana, para a semana que vem a gente resolver exercício. Certo, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Bom, já que não temos perguntas, então boa semana para vocês, bons estudos, se cuidem. Um abraço e até mais, pessoal.